A graça e paz de Deus, de Jesus, esteja no coração de cada um de vocês. Tem ouvido para ouvir? Ouçam a palavra, ouçam. Vamos alimentar nossa alma em verdade e espírito? Então vem comigo. Gente, Jesus está voltando e sabemos disso. Olha, lembre-se, imagine uma multidão reunida em uma colina. Pessoas simples, trabalhadores, famílias cansadas e a vida difícil. Alguns vieram buscando esperança, outros vieram por curiosidade. Alguns vieram apenas porque ouviram que havia um homem que falava sobre Deus como ninguém nunca tinha falado antes. Então aquele homem sobe a montanha e ele se senta e começa a falar. Ele não fala sobre poder, não fala sobre conquistar territórios, não fala sobre dominar inimigos. Ele fala sobre algo muito mais radical. Ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos. Naquele momento, gente, algo mudou. Esse discurso ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Vão lá, consultem. E é considerado, até porque quem não é cristão, ateus, o maior código moral já pronunciado. Antes de entrar no sermão, precisamos ver a cena. Olha, Jesus Cristo estava na Galileia, uma região considerada periférica pelos judeus, da elite de Jerusalém. Amém? Era o interior, terra de gente simples, de trabalhadores. E as multidões que seguiam estavam crescendo. E não porque ele era poderoso politicamente, não, mas porque algo nele, em Jesus, era diferente. Ele curava, ele acolhia, ele olhava para as pessoas e ali, então, em um determinado momento, o texto diz: olha, vendo Jesus a multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Dois detalhes importantes, olha, veja bem. Primeiro, ele viu as multidões, não ignorou ninguém, não delegou. Ele parou, olhou e ensinou. Segundo, ele se sentou. Na tradição judaica, quando o mestre se sentava para lhes ensinar, era sinal de autoridade. Era um momento solene, era hora de ouvir com atenção. E aí começou o maior ensinamento moral já registrado em toda a humanidade. Imagina a cena: vento leve, cheiro de terra, crianças quietas nos colos das mães, pescadores com as mãos calejadas sentados na grama e o sereno tomando conta do monte. Então começou. Abre os ouvidos, ouça. A maioria dos ouvidos, quando vai dar um discurso importante, começa pelo problema, começa pela dificuldade, pelo diagnóstico, que está dando tudo errado. Olha, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele começa pela felicidade, mas não a felicidade que o mundo vê, não a que aparece nas propagandas, não a que o Instagram celular promete. Ele começa desconstruindo tudo que achamos que sabemos que era feliz. Olha, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito não é sobre conta bancária, é sobre postura diante de Deus. É o oposto do orgulho. É reconhecer que a gente, eu e vocês, toda a humanidade precisa. Sabe o que é mais difícil alcançar com o Evangelho? Não é o que voa muito, é o que acha que não precisa de nada. É o que se basta, é o que só tem todas as respostas. Jesus disse: olha, os que reconhecem que precisam de Deus, esses são abençoados. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso soa estranho para nós, para mim, para vocês, né? A gente tem uma cultura que diz: não chora, seja forte, não é? Se vira. Jesus diz o contrário disso. Quem chora será consolado. Ele não está romantizando a dor. Ele está dizendo que nenhuma lágrima passa despercebido por quem? Pelo autor, o arquiteto, Deus, Senhor dos Exércitos. Se você hoje está tendo uma perda, uma decepção, hoje, uma saudade que não passa, abre os ouvidos. Isso vale para você. Você não está sozinho e nunca esteve. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha, abre os ouvidos. Em todo lugar que você olha, parece ter sido ganhar. Olha, quem grita mais, quem empurra mais, quem impõe mais, parece ser quem vence, não é verdade? Mas Jesus Cristo, ele inverte essa lógica. A mansidão aqui não é fraqueza, é a força controlada. É saber quando falar e quando calar. E não precisar de destruir o teu próximo para se construir. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede
ele usa palavras físicas para descrever um desejo espiritual. Amém? Olha, você já sentiu aquela inquietação de ver um mundo injusto? No interior de que força diferente? Olha só, veja bem, de ver alguém sendo tratado mal e sentir algo apertar o peito. Ó, Jesus Cristo chama isso de bênção. Olha, quem deseja o bem, que a ceia por justiça, será saciado. E ele continua, veja bem, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, não os que fogem do conflito por covardia, amém? Mas os que entram no conflito para trazer paz. Os que constroem pontes quando o mundo só quer construir muros. Então aí vem a mais surpreendente de todas. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Perseguidos e abençoados. Esse é o paradoxo do reino de Deus. O que o mundo rejeita, o reino acolhe. O que o mundo humilha, o reino exalta. Bem-aventuranças não são uma lista de regras, são um retrato de quem pertence ao reino. Amém? Depois Jesus olha para aquela multidão e diz assim simples: pescadores, agricultores, mulheres, crianças, pessoas sem status, sem títulos, sem poder. E ele disse: vocês são o sal da terra. No século I, o sal valia quase tanto quanto o ouro. Ele era usado para preservar alimentos, para temperar, para curar feridas, tudo isso era essencial. Ele estava dizendo para aquelas pessoas anônimas: olha, você é essencial, você é essencial, você preserva o bem, você é necessário, você é necessária. Mas ele completa com um aviso: se o sal perder o sabor, como será salgado? Para nada mais perde presta para ser lançado fora. O sal que perdeu o sabor não é sal. Cristão que vive igual e pega tudo, não tem nada diferente, perdeu a razão de ser cristão. Olha, então vem a segunda imagem. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A luz não existe para si mesma, tá? Ninguém acende uma lâmpada e a coloca embaixo de uma cama. Luz existe para iluminar. E aqui está um dos pontos mais práticos do sermão inteiro. Assim brilha a luz de vocês diante de quem? Dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifique o santo nome de Deus, Pai que está no céu. Fé não é um assunto privado. Fé é uma vida que transforma a gente e mente ao redor. Não pelo que faz, pela luz que irradia. Aqui o sermão entra com uma dimensão que surpreendeu toda a humanidade que estava ouvindo. Jesus começa a reinterpretar a lei. Aquela mesma lei que os judeus conheciam desde criança. Lembra os 10 mandamentos de Moisés? A tábua, as normas de Moisés? As regras do templo? Lembram? Olha, Jesus usa uma forma repetida várias vezes. Vocês ouviram o que foi dito. Mas eu lhes digo, essa fórmula era chocante. Nenhum rabino falava assim. Os rabinos citavam outros rabinos. Jesus citava a si mesmo. Primeiro exemplo, abre os ouvidos. Vocês ouviram o que foi dito. Ouça. Não matarás, mas Jesus lhes diz: qualquer um que se irá contra o sermão já está sujeito a quem? A morte. Olha, o código dizia: não mate. Jesus disse: não cultivar ódio. É fácil não apertar um gatilho, mas e o ódio que fica martelando na tua cabeça às 3 da manhã, hein? E o rancor? Já pensou? Já viu? Hein? Já viu? Aquilo que se chama de indiferença, mas na verdade você diz: não. Jesus move a discussão, comportamento para dentro do teu coração. Então ele diz algo que poucos lembram. Se você estiver apresentando sua oferta no altar e lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixe tua oferta ali e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Reconciliação antes de religião, relacionamento antes de ritual. Isso é muito sério. Ele está dizendo: não adianta ir para a igreja, louvar e cantar. Se você tem uma guerra não resolvida com alguém, vá primeiro, converse, busque a paz e depois volte. Ele fala também sobre desejos e sobre honestidade, né? Gente, abra seus corações, abra os ouvidos. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Jesus está voltando. Não adianta vocês acharem que isso não é. É sim.
tá bom? Não adianta. Deus